Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês o texto que está em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6, por favor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia não dá explicações, mas diz que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem começa a conversa é Deus, perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está antenado, está de olho, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim para ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras palavras, Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Quando a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, isso significa que é aquilo que você é quando ninguém está vendo, com a porta do quarto trancada. Quando diz que ele é um homem reto, significa que ele é exatamente aquilo que as pessoas estão percebendo. Um homem que tem uma vida pautada pela verdade e pela justiça. Homem temente a Deus significa que isso é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal significa que ele é deliberadamente santo.
Bom, Satanás podia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda, estou meio ocupado, tenho outras agendas, quem sabe um dia eu boto os olhos nele, eu observo ele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus, não. Satanás respondeu assim para Deus: mas também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora, tu tens abençoado a vida dele, tu tens colocado um grande muro de proteção ao redor da família dele, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra, desse jeito aí é muito fácil te adorar. Satanás com isso insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que Jó só adora a Deus por causa das bênçãos que recebe de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua mais, que Jó não é honesto quando ele serve a Deus, que Jó descobriu que religião dá lucro, que é um bom negócio, e que ele só serve a Deus porque com isso ele recebe determinados benefícios que de outra forma não receberia. Com isso, Satanás está levantando aqui duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem bens, um homem tem família. Aí Satanás disse assim para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, e verás se toda esta fidelidade de Jó não cai por terra. Então diz a Bíblia, que sem que Jó soubesse, Deus o constitui em seu advogado na terra, e coloca a sua própria reputação nas mãos de Jó, e diz assim para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais, porque o Deus que servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Satanás está debaixo da autoridade absoluta do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Com a permissão de Deus, Satanás, porém, sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Convido você a olhar no versículo 3, 3, porque Jó não era apenas o homem mais piedoso, conforme diz o versículo 8, mas conforme diz o versículo 3, está escrito assim: depois de quantificar os bens que ele possuía, está escrito: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Cai um mito aqui: não é pecado ser rico. Você pode ser o homem mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. O problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas não obstante Jó ser o homem mais rico da sua geração, veja você comigo, que nos versos 14, 15 e 16, Satanás vai usar os sabeus, Satanás vai usar os caldeus, Satanás vai usar o fogo, para destruir tudo que Jó tinha de uma maneira abrupta e rápida. O homem mais rico entra em colapso financeiro, o homem mais rico quebra, vai à bancarrota.
Bom, você e eu conhecemos gente que por muito menos dá um tiro na cabeça, por muito menos blasfema contra Deus. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó amava mesmo mais a riqueza e o dinheiro do que a Deus? Será que Jó blasfemaria mesmo contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta, confira comigo, está no versículo 21. Ele diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Eu adoro a Deus não por aquilo que Deus dá, eu adoro a Deus por quem Deus é. Eu não adoro a Deus por causa das bênçãos de Deus, eu adoro a Deus por causa do caráter de Deus. E aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas tem uma segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Se você ler capítulo 1, versículo 5, você vai notar que Jó era um pai exemplar. Mesmo sendo muito rico e tendo uma agenda tão congestionada, e mesmo tendo 10 filhos e todos eles adultos, e Jó costura a unidade dos filhos. E há uma coisa curiosíssima aqui, já que nós temos pais e filhos aqui, toda família que tem mais de um filho sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família unida, pode ter certeza, por trás tem um pai e tem uma mãe que trabalha para que os irmãos sejam amigos. Agora, quando tem dinheiro por trás, é mais complicado ainda. Sabe por quê? O dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama, o dinheiro divide, o dinheiro separa. Porque Jó era um pai intercessor, porque Jó era um pai presente, porque Jó era um pai conselheiro, porque Jó era um pai que se preocupava com a salvação e a santificação dos seus filhos. Diz a Bíblia que os seus filhos eram amigos e unidos. Mas no mesmo dia que acontece o colapso financeiro de Jó, ele recebe a mais amarga notícia da vida. Os seus 10 filhos, num dia de festa, na casa de um deles, sofrem um acidente, e todos os 10 filhos de Jó morrem no mesmo acidente. Você já pensou o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele reconstrói seus sonhos? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém de fato ama mais a Deus do que a família? Será que de fato Satanás tinha razão e Jó se voltaria contra Deus para blasfemar contra ele? A resposta está no capítulo 1, versículo 20, confira comigo aí. Diz o texto que logo que Jó recebe essa notícia, ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança-se em terra e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a sua própria família. Mas agora vem o capítulo 2. E novamente Deus está lá com seus filhos, e Satanás aparece por lá. E é curioso que é Deus quem começa de novo perguntando do mesmo jeito: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que significa isso? Satanás está dizendo o seguinte: estou fazendo o que eu sempre fiz. Não mudei a minha agenda, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta de novo: observaste o meu servo Jó?
E dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. E Deus diz: me incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Você diz que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro e do que a família, pois Jó provou que me ama mais do que ao dinheiro, provou que me ama mais do que a família. Jó derrotou as suas teses, Satanás. Então Satanás levanta uma terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus o constitui em seu advogado na terra e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás ainda é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Satanás sai dali, diz a Bíblia, e coloca uma doença maligna em Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. Este homem que já está falido e enlutado, agora fica doente. Seu corpo vira uma chaga aberta, uma ferida viva. Bolhas de pus começam a se formar no seu corpo. E diz a Bíblia que Jó precisa morder nessas bolhas de pus para aliviar sua dor. Sua pele vai ficando necrosada. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter alívio. Esse homem vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O seu corpo cheira mal, as pessoas passam, as pessoas praguejam, as pessoas cospem, as pessoas cortam volta dele, até os mais próximos, até os familiares vão desistindo dele, vão abandonando a ele, e ele fica rendido na sua desdita. Precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Esse homem não tem mais o que sofrer. Nesta hora, diz a Escritura, que a sua mulher se aproxima dele e pergunta: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso, tenha pelo menos coragem e dignidade de tirar a sua vida. E ele responde para ela: tu falas como uma louca, tendo nós recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele reprova a terceira tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não por causa das dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas aí confira comigo, capítulo 2, versículo 11, vem os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir condoer-se de Jó e consolá-lo. Diz o texto que, levantando-se de longe os olhos, não reconheceram Jó, e ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançava-se pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a sua dor era muito grande. Então eu faço uma pergunta a vocês: esses 3 amigos, de fato eram amigos de Jó? A resposta óbvia é: claro que eram amigos. Eu faço uma pergunta a você: alguma vez você já recebeu alguma visita assim? Quando você estava passando um momento difícil, pessoa que vem de longe, 7 dias, sentado com você no chão, sem abrir a boca, chorando ao ver o seu sofrimento? Você já fez a alguém alguma visita dessa natureza? Mas qual era o problema desses homens então? O problema desses amigos de Jó, que num dado momento eles deram uma de teólogos. Eles começaram a cogitar, desenvolveram uma lógica cartesiana de causa e efeito, e eles pensaram assim: para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada, mas para Jó estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada.
Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, falaram para Jó que ele roubou os órfãos e as viúvas, por isso que ficou rico, falaram para Jó que por ser ele um homem louco, Deus havia matado os seus filhos, e eles foram massacrando Jó, eles foram cravando Jó com as suas setas venenosas, e eles foram colocando Jó debaixo de um rolo compressor, e eles massacraram este homem de Deus. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 16 vezes esta mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Eu posso garantir para vocês hoje aqui, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Se vocês estão notando comigo, Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de uma pessoa. Primeiro, a vida financeira. Segundo, sua saúde. Terceiro, seu casamento. Quarto, seus filhos. Quinto, suas amizades. Todas essas áreas vitais estão sendo dinamitadas, destruídas, minadas na vida desse homem. Esse homem está no fundo de um poço. Ele não tem mais nada para perder. Ele está completamente rendido à sua desdita, ao fracasso, à derrota. Esse homem não tem nada mais em quem segurar, a quem buscar. Ele está no fundo de um poço. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. Esse homem perdeu os seus bens, esse homem perdeu a sua saúde, esse homem perdeu o apoio da sua mulher, esse homem enterrou os seus filhos, esse homem perdeu o apoio de seus amigos, esse homem olha para todo lado e tudo é ruína na vida dele, mas esse homem não perdeu uma coisa: esse homem não perdeu a sua confiança em Deus. E quando ele está no fundo do poço, ele arranca de dentro da alma um brado de esperança, ao dizer: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim, eu vestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Pode vir momentos difíceis, pode vir momentos de perda, pode vir momentos de luto, pode vir momentos de angústia e dor na sua vida, mas Deus jamais deixará você desamparado. Ele sustenta você, Ele segura você, Ele ampara você, Ele levanta você. É curioso, irmãos, que quando Jó arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas curiosamente, Deus, ao conversar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus fez 70 perguntas para Jó. 70. Todas perguntas retóricas, que não dava para responder. Deus como que abriu as janelas dos céus, despejando em catadupas torrentes da sua glória, do seu conhecimento sobre o Jó.
da sua majestade, do seu poder, e Deus começa a perguntar para Jó assim: ô Jó, onde tu estavas quando eu lancei, ou quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica como é que eu formo a geada. E Deus foi mostrando para Jó o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, a sua magnificência. E quando Jó é esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele para ter a mais importante experiência da sua vida. E eu gostaria de contar para você como é que ele teve essa experiência. Então vá comigo agora, por favor, para o capítulo 42 de Jó. Porque aí algumas revelações que mostram a experiência desse homem com Deus, que pode ser nesta noite a sua experiência com Deus. Primeira coisa que Jó reconheceu, quando Deus se revelou a ele, está aí no versículo de número 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Preste bem atenção nisso. Você e eu temos fraquezas indisfarçáveis. Como o bispo Júlio disse agora há pouco, a gente tem que ler. Crente precisa ler. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Eu gosto muito de ler, sempre gostei. Passo nas livrarias praticamente toda semana. E você sabe que no Brasil e no mundo, os livros que mais vendem são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler bem esses livros. Mas esses livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é um gigante, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você é alguém tão poderoso que basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então deixa eu provar que você e eu somos fracos. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. Ô, gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As mulheres mais espertas do que os homens usam alguns recursos interessantes, como os bons cosméticos, dão uma boa disfarçada. Daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega um momento que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria jeito mais. As pernas ficam bambas, os braços descaídos, os joelhos trôpegos, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte chamando-nos para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, gemendo e chorando, dissemos para Deus: oh meu Deus, eu não aguento mais. O Senhor estende a mão para mim e eu pereço. Temos fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais. Quantos de nós, com lágrimas nos olhos, já não prometemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cair neste mesmo pecado. Daqui a pouco, você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você honestidade e sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser contraditório, ambíguo, paradoxal.
Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Somos fracos, mas é maravilhoso você poder afirmar como Jó, mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem perdão que Ele não possa perdoar, para Ele não tem casamento que Ele não possa restaurar, para Ele não tem família que Ele não possa reerguer, para Ele tudo é possível, Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele tudo pode. Portanto, irmãos, não tem nada mais importante para a família do que relação pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, irmãos e irmãos, do que saber quem é o Deus que nós servimos, quão grande é o Deus que nós adoramos. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? A.W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século XX, diz que o maior problema da igreja contemporânea, ele estava falando da igreja lá do século passado, mas é o problema nosso ainda hoje. Ele disse que o maior problema nosso é que nós passamos a maior parte do tempo medindo, tomando o nosso próprio pulso e olhando para o nosso próprio umbigo. Quando o nosso papel é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, porque o povo que conhece a Deus é um povo forte, diz a Escritura. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. O meu Deus é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. E quando esse astrônomo diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É porque nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade mental, é capaz de afirmar com precisão qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em estudo ainda. O que eles já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus é maior do que isso. Ele criou tudo isso. Não tem um centímetro desse universo onde eu não posso dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Este é o seu Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Deus não apenas criou todas elas, o seu Deus batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. A ciência hoje não está pasma mais com o macro-universo, ela está pasma, boquiaberta, com o micro-universo hoje. Você pega uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa como a cidade de São Paulo. Você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer coisa que o homem já inventou.
Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai dizer mais tarde, códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o seu Pai, é o seu Deus, Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso de maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua. Eu acho que todos vocês concordam comigo que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não conheço ninguém que faça perguntas mais difíceis do que as crianças. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou. Não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio. Continuou caminhando. Daqui a pouquinho ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. O pai disse: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião? O filho disse: sim, papai, estou vendo. O pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, papai, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Grande, esse é muito grande, papai. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Se você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas se você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó descobriu, irmãos, está aí no versículo 2 ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste bem atenção nisso. Você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em misticismo, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Pode ter certeza disso. Se você está passando um momento difícil, se você está passando por um vale, se você está passando por uma prova, se você está passando por um momento de amargo, seja financeiro, seja de saúde, seja na sua família, isso não pegou Deus de surpresa, isso não desfez os propósitos de Deus na sua vida. Deus está trabalhando por você e não contra você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele está permitindo você passar por uma luta, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele vai transformar tudo isso para o seu bem, e você vai ficar mais maduro, e você vai ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado.
Terceira coisa que Jó vem a descobrir, pelo conhecimento que ele teve de Deus, ele reconheceu sua profunda limitação. Olha o versículo 3. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vamos entender isso aqui. Quando alguém está sofrendo, como Jó sofreu, via de regra a pessoa faz duas coisas. Ou se cala, estoicamente, tranca os dentes. Ou fala. Jó falou. Jó se defendeu. Jó se queixou. Jó perguntou. O tempo todo. Quando você está sofrendo, você acaba falando muita coisa que você não está entendendo. Sabe por quê? Porque você e eu não enxergamos no escuro. Você e eu não enxergamos na curva. Deus está vendo lá no fim. E Ele sabe que as curvas da estrada não tiram o seu alvo de chegar lá no fim. O fim é a sua glória, o fim é o céu, o fim é a bem-aventurança, o fim é a vitória do mal, é a vitória do bem sobre o mal, é a vitória da verdade sobre a mentira, é a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo. O fim é Jesus Cristo colocando todos os seus e os nossos inimigos debaixo dos seus pés, e nós com Ele, sem dor, sem lágrima, sem luto, reinando com Ele para sempre. Agora, enquanto você está caminhando, você faz tanta pergunta, você fala tanta coisa, e eu também. Quando Deus começa a se revelar para Jó, mostrar a sua grandeza, o seu poder, sua majestade, o seu controle sobre o universo, sobre todas as coisas, Jó põe a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? O sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, se você encontrar uma pessoa que fica rotando em cima de você muito conhecimento, e que quer passar como aquela pessoa que sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, Bíblia, eu conheço de capa a capa. Pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Quase nada. É lata vazia que faz barulho. Então deixa eu contar uma ilustração para você. Eu fui criado na roça mesmo. Antes de luz elétrica, de estrada, de carro e tudo mais. Quebrei muito milho no muque. Quem sabe o que é uma roça de milho na hora de colher, seca para colher, sabe muito bem a diferença entre um restolho, que só tem palha e sabugo, e uma espiga boa, granada. A espiga boa, granada, na hora de colher, ela se tomba, ela se curva. O restolho que só tem palha e sabugo, não se curva nunca, fica sempre empinadinho. Então, quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, saiba disso, é um restolho, só tem palha e sabugo. Porque é impossível você conhecer a Deus, quem é Deus, sem se humilhar, sem se curvar, sem reconhecer que você sabe quase nada. Quarta coisa que Jó descobriu que mudou a vida dele, ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Olha o versículo 5 comigo. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu entro em crise com esse versículo. Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse sobre esse homem aí: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é rasgação de seda de amigo, não. Quem está dizendo isso é Deus. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que Deus chama do homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma declaração dessa? Oh Deus, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Mas para entender isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Conhece mesmo?
quanto você conhece? Quanto? Eu explico. Havia um homem que nunca tinha visto o mar. Brincando, eu acho que ele era mineiro. Um dia ele faz uma viagem para o litoral e vê o mar. E ele fica encantado. Ele diz: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe de uma coisa? Que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 trilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um tempo na eternidade onde você possa dizer: conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar a vida no piloto automático. Deus é inesgotável em seu ser. O céu vai ser dinâmico. A Bispo Júlia, há poucos dias eu tomei um susto. Uma menina adolescente da igreja chegou para mim e disse assim: pastor. Falei: pois não, filha. Ela disse assim: eu não quero ir para o céu, não. Eu tomei um susto. Disse: como? Eu não quero ir para o céu, não. Falei: mas você está maluca? O que aconteceu? Não, não quero ir, não. Falei: mas então me explica esse negócio. Ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho, sabe o que é? Que eu vou estar numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando, tocando. Ah, eu não aguento essa vida inteira, não. Eu quero coisa nova para a minha vida. Tem gente que acha que o céu vai ser chato. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que lá no céu nós vamos trabalhar. Seus servos o servirão. Agora pense comigo que nesse corpo frágil, que fica cansado, que fica doente, que fica velho, que fica caquético, nós conseguimos fazer coisas tão fantásticas, e diz Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Você já imaginou que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Diz a Bíblia que você e eu vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus entrava na casa fechada sem precisar abrir a porta. Jesus saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia sem precisar percorrer o trecho. Jesus subiu o assunto aos céus fisicamente. E eu pergunto para você: qual a distância da terra ao céu? Com que velocidade Jesus foi para o céu? Porque se ele foi para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. O que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não que nós não vamos ter um corpo, mas significa que nós vamos viver numa nova dimensão. Eu pergunto a você: com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Jesus Cristo disse para Pedro lá no Getsemane: guarda essa espada, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Os anjos não estão mais, não precisam e não estão presos às mesmas leis que nos governam aqui, pois o nosso corpo de glória vai ser assim. Nós vamos estar lá, nós viremos cá, nós subiremos, nós desceremos com a mesma velocidade, porque nós habitaremos novos céus e nova terra, e nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos trabalhar para Deus, e nós vamos amar a Deus, e nós vamos fruir a presença de Deus. Agora eu entendo Jó. Agora eu entendo Jó, ele está só arranhando a superfície, e você e eu também, tem muito mais, tem infinitamente mais. Então continua a ordem do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A última coisa que mudou a vida de Jó, confira comigo, está no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ponto.
Não entendi nada de novo. Muito difícil. Como é que eu vou entender esse homem que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso, está se abominando e se arrependendo no pó e na cinza? Eu esperava uma confissão dessa de um ladrão, de um assassino, mas do homem mais piedoso. É chocante. Explicação. As pessoas que mais lamentam e choram os seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, irmãos, nem convicção de pecado tem. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você anda com Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vê a enormidade do seu pecado e mais você lamenta pelo seu pecado. Pois bem, veja comigo, por favor, agora o versículo 10. Ele é a chave hermenêutica deste livro. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Você já fez uma pergunta, por que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto este, ou quando este orava pelos seus amigos? Você já fez essa pergunta? Por quê? Então deixa eu fazer uma pergunta para provocar. O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você celebra isso? Você chega na igreja e diz, bispo Júlio, eu estou tão feliz hoje. O que foi, filho? Estão falando mal de mim, o senhor sabe que isso é uma delícia, eu estou tão feliz com isso. É assim que você reage? O que vocês acham que Jó sentiu, quando seus amigos disseram assim para ele, você é um ladrão, você é um adúltero, você é louco, você ficou rico porque você roubou os órfãos e as viúvas? O que vocês acham que Jó sentiu? Ficou feliz da vida? O que Jó fez? Jó se queixou, se defendeu, e quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Mágoas, dores, ressentimentos. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, meu filho. Entre, meu filho, na brecha da intercessão. Enquanto você ficar se defendendo, Jó, vai ter mágoa no seu coração, mas quando você começar a orar por esses homens que acusaram você, você vai ficar curado, você vai ficar liberto, você vai ser restaurado. Sabe o que aconteceu? As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Bendito seja Deus. Primeira área que Deus restaurou, confira comigo lá no versículo 16, Deus restaura a saúde de Jó. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Completamente curado. Deus está aqui hoje, irmãos. Ele é o Jeová Rafá. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele é Deus. Segunda área que Deus restaurou. Versículo 12. Área financeira. Se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Deus deu tudo em dobro. Eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje e Ele é o Deus da restituição. Ele pode restaurar a sua vida financeira, Ele pode levar você mais além na sua vida financeira. Ele é o Deus da restituição. Terceira área que Deus restaurou, área das amizades. Confira comigo os versículos 8, a partir do 8. Eu acho isso maravilhoso, bispo Júlio. Porque os amigos de Jó que acusaram a Jó, Deus chega para eles e diz assim, vocês estão lembrados daquele homem que vocês criticaram, acusaram? Pois é, aquele homem é mais justo do que vocês. Então eu não vou ouvir a oração de vocês, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram,
para que aquele homem que vocês criticaram ore por vocês, e quando ele orar por vocês, eu vou restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó, honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui, se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase, me dou por satisfeito, e a frase é essa: cuida bem da tua integridade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que viver com Deus, porque quando você vive com Deus, Deus defende você. Quando você vive com Deus, aqueles que criticaram você, vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, e Deus restaurou os amigos de Jó. Quarta área que Deus restaurou, o casamento. Porque a Bíblia não diz que casou com outra? Eu quero crer que restaurou o casamento com a mesma mulher. Agora, pense comigo com a cabeça de um brasileiro, só um pouquinho agora. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele e disse: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora Jó está curado, agora Jó está rico, agora Jó está no topo da pirâmide. O que vocês acham que, se ele fosse brasileiro, ele falaria para ela? Morre, mulher, morre. Talvez ele diria: minha filha, a fila andou, agora eu estou noutra. Mas deixa eu dizer algo para você, amado. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em curar feridas, em restaurar relacionamentos quebrados. Para Deus não tem impossíveis. Você que está pensando em desistir do seu casamento, não desiste não, invista nele. Deus pode fazer um milagre. Deus pode dar espírito de perdão ao seu coração. Eu achei muito curioso que há pouco tempo uma mulher chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou vindo aqui dizer para o senhor que eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Disse: como é que é o negócio? Eu estou dizendo para o senhor que eu vou me divorciar. Falei: verdade? É verdade, sim, senhor. E eu perguntei: mas por quê? Ela disse assim para mim: secou. Secou, não tem mais nada, secou. O sentimento secou. Olhei para ela e disse: secou, filha? Mas se secou, tem esperança. Ela regalou os olhos: o senhor está maluco? Tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus fez a vara seca de Arão florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco no seu coração. Diz: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora? Morreu, está claro? Ou precisa botar legenda? Falei: morreu, filha? Mas se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele pode fazer ressuscitar o que está morto aí no seu coração. Tem esperança. Falei: pastor, o senhor endoidou, o senhor não está me entendendo não. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, acabou, está claro agora? Falei: acabou, minha filha? Ué, mas se acabou, tem esperança. Ué, você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Se Ele chama a existência as coisas que não existem, Ele pode chamar a existência o que não está mais no seu coração. Você não vai separar essa semana não, você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana ela voltou e disse: pastor, acabou. Falei: acabou o quê, filha? A vontade de divorciar. Estou animada. Deus está curando a minha alma e curando meu casamento. Com Deus não há impossíveis. Louvado seja o Senhor. A quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Você nota comigo no capítulo 1, versículo de número 16, aliás, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas,
E Deus restaura. Mas você pode fazer uma pergunta curiosíssima. Pastor, eu não estou entendendo. Se Deus devolveu tudo em dobro, e Jó antes tinha 10 filhos, quantos ele deveria ter agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Deixa eu explicar isso bem. Talvez fazendo uma correção para um tipo de comunicação, de fala que nós usamos muito no Brasil. Quando morre alguém na sua casa, na sua família, família de Deus, preste atenção nisso. Quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltou do cemitério, depois de enterrar o seu filho, e um amigo vai dar um abraço nele e disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai disse: não, senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu, Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. You don't have to carry it alone. Not anymore. If it's too heavy, just let me hold it with you. I can see it in your silence, all the things you never say. Every worry that you're hiding doesn't have to stay that way. You don't have to be the strong one. You don't have to stand alone. If the world feels like it's breaking, let me be your way back home. You don't have to fight it all. I'll be there whenever you fall. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. If the night feels never ending, if your heart's too tired to try, you can lean on me forever. I'll be there right by your side. Every storm that comes your way, we'll stand through it, we won't break. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it
everything, I swear. I'll be right beside you anywhere. No more tears you hide inside. I'll be with you every time. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Pensa comigo um casamento de 10, 15, 20 anos. E de repente, um fato acontece. E o casamento acaba. Pensa comigo num pai que cria uma menina com todo o desvelo. E leva essa menina ao altar no dia do casamento. Na expectativa, quase certeza, de que ela vai construir uma história de felicidade, para logo em seguida descobrir que se casou essa menina com um homem rude, violento, que vai transtornar a vida da sua filha, que vai fazer da vida dela um pesadelo. Imagine comigo um pai e uma mãe que criam um menino com todo amor, daqui a pouco ele se transforma em um adolescente rebelde, que não escuta mais pai e mãe, que se envolve com perigosas amizades, que vai se envolver com drogas letais para a sua mente, para a sua alma, que vai transtornar a família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Que coisas são essas? E ele poderia resumir para nós dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio pré-Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para as circunstâncias da vida pela ótica da soberania de Deus, as circunstâncias levam embora a sua alegria. Porque Paulo estava preso em Roma, diz ele no capítulo 1 de Filipenses, que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais estimuladas a pregar. Quando os crentes livres olharam para Paulo preso e Paulo trabalhando mais do que eles se mexeram. O Dr. Ray Stedman, de saudosa memória, disse que é um método quase infalível de crescimento de igreja, e eu não gosto desse método. Ele disse assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Era gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a alta classe militar do império de Roma, do império romano.
quis a providência carrancuda, mas com a face sorridente de Deus, que o maior evangelista da igreja fosse colocado lá dentro do palácio de Nero. E como ele era um prisioneiro sob a égide do imperador, todo dia tinha que ficar um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia, durante 2 anos. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem fugir, estava algemado com ele. Eu chamo isso de conspiração divina. Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque tinha colocado lá dentro do palácio o maior evangelista, e diante desse o auditório. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, 22 assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que foi fazer então? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, talvez nestas horas Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Você pode ter perdido o controle, Deus não. Paulo queria ir para Roma, era sonho dele ir para Roma. Ele escreveu a carta aos Romanos dizendo que era de seu desejo ir para Roma, ser enviado de Roma para a Espanha, mas ele frustrou-se no seu plano pessoal, porque chega em Roma preso e algemado. Mas quis a providência de Deus, que essa providência carrancuda abrisse novas fronteiras para o reino de Deus. Você e eu cremos que Deus é soberano, que Ele está no trono, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos, que nenhuma folha cai de uma árvore no outono sem que Deus permita e saiba. Entenda uma coisa: se você está passando uma luta, Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus está agindo, e agindo para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então olhe para as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não levem embora a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu tenho que admitir que as pessoas nos fazem sofrer mais do que coisas, que as pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Daí é vital que você e eu exerçamos perdão para termos saúde emocional. Não há cristianismo sem perdão. Todo cristão é alguém que foi perdoado, e todo cristão é alguém que perdoa. Lá no céu só gente perdoada e só gente que perdoa vai entrar. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode adorar.
Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdoar não é fácil não. Ninguém perdoa porque uma pessoa amável, bem educada, bem formada. Não, perdão é obra da graça. Não é fácil. Pastor Telmo, talvez de muitas dores, das muitas dores que eu já senti, a mais profunda aconteceu no dia 2 de agosto de 1982. Eu era pastor em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, começando o meu pastorado. O meu irmão, eu sou filho caçula, o meu irmão acima de mim tinha feito 27 anos no dia anterior, dia 1º. No dia 2, ele foi brutalmente assassinado pelo primo primeiro da sua esposa, com 11 golpes de faca, todos mortais. Gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco na boca do meu estômago e eu perdi a voz. Depois de um tempo, quando Deus restaurou minhas forças, eu me lembro que a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Mas perdoar é uma questão de bom senso. Bom senso. Porque se você guarda mágoa no coração, isso é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Se você guarda mágoa no coração, essa pessoa, de quem você nutre essa mágoa, vai manter você no cabresto. Você vai conviver com ela 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ela se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, e ela se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, e ele pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. É perdoar. Mas você pergunta, pastor, o senhor está falando isso aí porque o senhor não conhece a minha história? Se eu contar, o senhor vai me dar razão? Dá não. Fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido. Não. Dá não. A pessoa passou além das possibilidades. E não dá. Então, me permita lhe contar uma parábola de Jesus. Para explicar isso. Ele contou a parábola do credor incompassivo. Um rei acertava a conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o rei mandou vender os filhos dele, para fazê-los escravos. O cara pediu misericórdia, o rei perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, esse homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com o que pagar, disse: tem misericórdia de mim, tem paciência, eu vou te pagar. Não tem paciência, você não paga o que você me deve. O rei ficou sabendo dessa história, ficou muito irado, mandou chamar o cidadão e disse: camarada, eu te perdoei 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o outro ali 100 denários? Pois vou dizer uma coisa, você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10.000 talentos.
Eu também não sei quanto vale 100 denários. Essa moeda não é a minha. Eu não sei que negócio é esse. Na verdade, Jesus não contou uma parábola apenas, ele contou uma hipérbole, um exagero. Ninguém podia dever 10 mil talentos no primeiro século, ninguém. Israel não. Sabe o quanto vale 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, para um homem, o salário de um homem era 1 denário por dia. Para um cidadão ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Conclusão, a dívida dele era o quê? Impagável. Por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão exagerada? Para mostrar para você e para mim que esse é o tamanho da dívida que você e eu temos com Deus. É impagável. Só que Deus perdoou-nos essa dívida completamente, eternamente. Esse homem que acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está conseguindo liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. O que Jesus está querendo ensinar com a parábola então? Você nunca pode dizer para alguém, não perdoou você, não perdoou não, foi demais. A Bíblia diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além, e diz que Deus perdoa os nossos pecados, e deles não mais se lembra. Aí você diz, pastor, pois é aí que eu me encrenco. A coisa pega, que perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Consegue mesmo não? Bom, se você não consegue esquecer mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. A Bíblia diz que assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele joga para trás das suas costas o nosso pecado e desfaz o nosso pecado com uma névoa e joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E Corritemunho interpretando diz, e Deus ainda bota uma placa ali, é proibido pescar aqui. Talvez você vai precisar sair hoje desse culto e fazer um telefonema, mandar um WhatsApp. Quem sabe essa semana fazer uma visita e resolver essa pendência aí, viu? Guarda mágoa não, acerta as contas. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Essa igreja era tão maravilhosa que Paulo diz que era a única igreja de todo o ministério dele que se associou com ele em dar e receber. Ajudou Paulo quando Paulo era pastor de Corinto. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura, não pagava o salário do pastor. Aí a igreja de Filipos, que era pobre, mandava dinheiro para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Ajudou os pobres da Judéia, acima e além das suas forças.
Paulo estava preso em Roma, ela manda Epafrodito lá em Roma, levam uma grana para Paulo, uma ajuda financeira para Paulo. Portas para fora, a igreja era uma bênção. Portas para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres começam a brigar, porque a coisa está feia. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem com concordemente no Senhor. As duas irmãs estavam brigadas, dentro da igreja. Tinha gente na igreja trabalhando, desde que ele aparecesse. Vanglória. Tinha gente trabalhando, desde que o grupinho dele aparecesse. Partidarismo. Tinha gente narcisista dentro da igreja, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você é que não está aqui, tem crente complicado nessa igreja, tem gente aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, aqueles cuspiram nele, que esbordoaram a cabeça dele, ele está orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A única maneira da sua alegria não ser roubada é se você toma a decisão de perdoar, senão as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Criciúma vocês não enfrentam esse ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita uma pergunta. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Acho que vocês são crentes assim, 5 estrelas, não acontece isso, não é verdade? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discórdia e discussão dentro das famílias hoje. Até porque dinheiro é mais do que uma moeda, dinheiro é uma entidade, dinheiro é um espírito, dinheiro é mamon. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, não foi o mundo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus ou as riquezas. E as riquezas? Dinheiro é o ídolo mais adorado nessa geração. É o maior feitor de escravos dessa geração. Por causa de dinheiro as pessoas casam, as pessoas descasam, por causa de dinheiro as pessoas mentem, por causa de dinheiro as pessoas corrompem, por causa de dinheiro as pessoas são corrompidas, por causa de dinheiro as pessoas matam, por causa de dinheiro as pessoas morrem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas levantam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem penosamente o pão que granjeiam, elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para o cônjuge, elas não têm tempo para os filhos, elas não têm tempo para a igreja, elas não têm tempo para nada, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro lá do O Culto da Globalização, diz que nós vivemos na época da globalização. É verdade, globalização. Nós vivemos numa aldeia global, e nessa aldeia global tudo tem a ver com a gente. Por exemplo, 2008,
o mercado imobiliário americano estourou a bolha e atingiu o mundo inteiro. Não só a América, mas o mundo inteiro. Por quê? Nós vivemos numa economia global. E nessa economia global, diz Tom Cine, que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que mais de dezenas de nações. O grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, isso não interessa para eles. O que importa é que essa máquina não pode parar de girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Eu explico. Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque eu fui criado na roça, pastor Telmo. E que me lembro, claro, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um só, um carrinho de plástico. Mas garanto a vocês que nunca tive crise existencial por isso. Hoje, quando a criança nasce, via de regra, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Se dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, que é outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Que é isso? Ele é gente boa. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. É claro, mas quem duvida disso? Casamento é novo, top do bottom, não é isso? Mas antes de ir para a loja comprar, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Jesus foi categórico em afirmar que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso levou John Rockefeller, foi o primeiro bilionário do mundo, a dizer que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Talvez, irmãos, as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e com um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando esse primeiro bilionário do mundo morreu, o Rockefeller, um curioso foi ao cemitério com a pergunta de algibeira para fazer ao contador do Rockefeller, e com muito jeitinho ele foi se encostando, chegou perto e perguntou assim: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, disse: você não sabe? Eu falei: não, me conta. Cara, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro.
A Bíblia diz que você não trouxe nada e você não vai levar nada. Por isso a Bíblia diz: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes. Porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção agora, eu não estou falando que ser rico é problema não, viu? Se você estiver encrencado com dinheiro, pode transferir, não tem problema não. A riqueza é uma bênção, o dinheiro é uma bênção. O problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro. O problema é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Sabe por quê? Porque o mito do mundo é que o dinheiro traz para você felicidade e segurança, e o dinheiro não consegue dar nem felicidade nem segurança. A única pessoa que pode fazer você verdadeiramente feliz é Jesus. O único que pode dar segurança para você no tempo e na eternidade é Jesus. Então Jesus diz para você: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque se você tem Jesus, você é feliz. Tendo pouco, tendo muito, você é feliz, porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Jesus, só em Jesus. Mas vamos ao último ladrão da alegria, por favor, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Será que é tipo de pessoa que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá no Japão, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ô gente, a ansiedade é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais e de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, eu vou falar bem baixinho, porque tem criança aqui hoje, eu estou vendo algumas delas. Até as crianças estão ficando ansiosas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir tudo dos programas infantis, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto de brincar com as crianças, e um dia eu cheguei, tinha uma criança brincando assim no pátio, eu me aproximei e falei: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Mas também, gente, criança de classe média é fogo, viu? Porque faz 4 anos e haja agenda para o coitadinho, viu? Haja agenda, uma mochila de 5 quilos nas costas e pau nele. E é prova, e é aula disso, e é aula daquilo, e aula daquilo outro. Coitadinho, tem agenda mais não. Dá para brincar mais não. Eu fui pregar, pastor, poucos dias lá em São Paulo. Aí tinha uma menina de 10, já não era criança mais, uma menina de 11 anos, 10 para 11 anos, ela estava lá desenhando uns negócios assim, eu cheguei e falei: ei filha, como é que está? Eu falei: eu estou muito estressada. Eu falei: como assim? Eu falei: estou estressada, sim senhor. Eu falei: não é possível, 10 anos estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento, apertar o pescoço, tira o oxigênio. Jesus foi claro em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil,
Porque se você ficar muito ansioso mesmo, você não vai conseguir com isso acrescentar a sua história de vida. 45 centímetros, um côvado. Aliás, ele é prejudicial, porque você não melhora a sua capacidade de resolver os problemas possíveis de amanhã ficando ansioso hoje. Ao contrário, você perde as suas forças hoje. E mais, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre assim mesmo, desnecessariamente. Quando eu era seminarista, e faz tempo isso, lá em Campinas, eu levantei um dia de madrugada, pastor, para beber água. O bebedor ficava no corredor, e eu estou em pé por pé para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. Eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, convulsivamente. Aí eu entrei apressadamente, disse: o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? E ele chorou: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, eu estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: cara, mas deixa a sua mãe viver, homem, tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Mas pior que esse, pastor, foi um dia uma mulher entrou no meu gabinete pastoral com uma menina de 3 anos no colo, chorando. Não era a criança chorando, não, a mãe chorando. O que aconteceu, mãe? Qual o problema? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, meu Deus do céu. Ansiedade. Jesus foi além disso. O seguinte: ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, como é que resolve esse negócio de ansiedade? Como é que cura isso? Quer sair daqui livre hoje de ansiedade? Então vamos ver a receita que Paulo dá. Ele diz assim: não andeis ansiosos de alguma coisa. Foi isso que ele disse? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Mas como é que resolve então? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Entendamos isso. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede ou suplica, que é a mesma coisa, a Deus, e quando você dá graças a Deus. Agora, você sabia qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração agora de adoração, porque é o que Paulo mandou fazer para curar a ansiedade. E eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor, o meu provedor, o meu Consolador, o meu protetor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel, justo e verdadeiro, bom e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça, a minha recompensa. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, o meu refúgio, a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí você termina essa oração e diz assim: meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Não combina mais. Ou você tira a oração, ou tira a ansiedade. A grande questão, irmãos, é quem é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus. Quão poderoso é o seu Deus. Quão magnífico é o seu Deus. Quão digno de glória o seu Deus.
O profeta Isaías diz que o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes e todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, e Ele está dizendo para você: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas agora Paulo diz o seguinte: você quer ficar livre da ansiedade? Segundo lugar, apresente a Ele suas petições e as suas súplicas. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele se importa com você, Ele não está longe de você, Ele é compassivo, Ele é bom. Eu estou encantado, pastor, que agora eu estou, nesse período agora, escrevendo um comentário expositivo de Salmos, coisas tão lindas brotando. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos de lamento, você tem salmos messiânicos, você tem salmos históricos, e tem mais salmos de lamento do que de louvor. Deus não fica chateado com você se você falar para Ele: Deus, está doendo, até quando, Senhor? Não te importas, meu Deus. Ele sabe a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sente o pulsar da sua alma. Então chega para Ele e diz: Pai, está aqui o teu filho, eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou batendo. Oh meu Deus, olha para mim. Oh Senhor, até quando, Senhor? Volta o teu rosto para mim, tem misericórdia de mim. Volta o teu rosto para mim, tem misericórdia de mim. Você pode falar com Ele, você pode apresentar as suas queixas a Ele, você pode apresentar a sua dor para Ele, você pode apresentar a sua necessidade para Ele. Ele é seu Pai. Se você que é pai como eu e somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o buscam. Peça a Ele, e Ele vai atender você. Nada tendes, porque nada pedis. Mas Paulo disse: você quer ficar livre da ansiedade mesmo? Então também comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. A gratidão cura, irmãos. A gratidão traz à sua memória a bondade de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. Mas nessa pandemia tem escutado e tem visto muitos crentes murmurando. Dá graças para quê, pastor? Dá graças como? Você não sabe a luta que eu estou passando? Então deixa eu dizer uma coisa a você. Quanto vale seus olhos? Quanto vale? Você está enxergando? Quanto vale isso? Por quanto você venderia seus olhos? Quanto vale seus ouvidos? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo agora? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas que andam? Quanto vale? Quanto vale? Você não está numa cadeira de rodas, quanto vale isso? Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está vivo? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que está pulsando e batendo no seu peito, bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem você de vida e de ar? Quanto vale? Nessa pandemia, um dos maiores banqueiros do mundo, inclusive brasileiro, veio a óbito por causa da Covid, e a filha disse para o mundo: o que é dramático é que o meu pai, sendo um homem tão rico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você estar respirando nessa noite? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas no seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa o alimento que você come e dá vida para a sua vida? Quanto vale isso?
Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter pão sobre a sua mesa? Quanto vale você ter um lar? Quanto vale você ter filhos? Quanto vale você ter um cônjuge? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter um nome no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Comece a dar graças a Deus, pare de murmurar, pare de reclamar, comece a dar graças a Deus, e você verá quão bom é este Deus para você. E Paulo diz que depois disto, a ansiedade tem que ir embora, sabe por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você adora, quando você pede, quando você dá graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. E a palavra guardará é montar guarda, montar sentinela ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque tem uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, eu quero terminar. E eu quero terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é bem íntima, como se nós tivéssemos uma conversa particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.